Pastor Gilson Souto-Maior, pastor da Igreja Batista do Estoril, em Bauru, uma igreja muito parecida com a nossa, que está terminando a construção de um lindo prédio lá, bem no centro de Bauru, na parte mais alta de Bauru. Esse irmão, a gente escuta boas coisas acerca da sua igreja, por isso o convidamos para estar conosco ontem, hoje pela manhã e hoje à tarde. Ele é casado com Shirley, tem três filhos, o Natan, o Caleb e o Eli, não é isso? E ele vai mostrar a foto da família para nós. Irmãos, eu só gostaria que vocês me ajudassem a dar um bem-vindo caloroso a esse querido irmão, para que ele possa levar para Bauru uma boa lembrança da gente, uma salva de palmas bem calorosa de bem-vindo a esse irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos amados dessa igreja, em nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a recepção calorosa, amorosa dessa igreja, do seu pastor, dos seus pastores. Como é bom ver homens de Deus e mulheres também, as irmãs e jovens e alguns irmãos que nos receberam com tanto amor e carinho, e nós queremos agradecer a Deus por esse tempo, essa oportunidade que estamos tendo de poder compartilhar com os irmãos esse momento tão maravilhoso. Hoje de manhã, meu coração ficou muito feliz. Desde ontem, eu pude rever alguns irmãos muito queridos, a irmã Neide, o irmão Camilo, a Renata, o André, que estiveram lá em Bauru. A Renata, a Neide e o Camilo foram minhas ovelhas. O André a gente acompanhou ali o início, ele contou o testemunho hoje, e como eu fiquei feliz em compartilhar o batismo dele hoje, e a gente fica vendo como Deus é maravilhoso, porque muitas vezes o André ouviu nossa palavra, a gente orou com ele, estava ali perto, depois ele saiu de Bauru, nunca mais o vimos, nem ele, nem a Renata. E aí eu venho no aniversário da Igreja Batista de Tupã e encontro-os aqui e ele vai se batizar. É uma alegria fantástica e só podemos louvar a Deus por isso. Então, meu coração está muito feliz e muito alegre. Antes de a gente trazer a palavra, eu gostaria de mostrar a foto da minha família. Bem, aí é a minha família. Ali está a Shirley. Alguns aqui da igreja conhecem a Shirley, da época de adolescente, porque a nossa igreja, a Igreja Batista do Estoril, participou de muitos encontros aqui em Varpa, e alguns irmãos da Igreja Batista de Tupã têm uma ligação muito forte com Bauru, né? Então, eu louvo a Deus pela minha amada esposa, ela manda um abraço. E aí, meu trio de ferro, né? O Natan, o mais velho, e está ali dormindo ali. O Caleb, que é o do meio, que eu digo que é o recheio. Mas o recheio ali é gostoso, é o pequenininho ali, o Eli. Eu e minha esposa, nós esse ano vamos fazer 16 anos de casado. Passamos 6 anos tentando filhos, nós numa luta muito intensa. Descobrimos que ela tinha um ovário apenas, um útero bicorno, chamado orelha de Mickey, e quem quiser depois pesquisa para ver como é difícil engravidar com essas condições. E foi uma luta intensa. Perdemos um bebê nessa caminhada. O Dia das Mães e Dia dos Pais era um tormento. E aí Deus nos abençoou e veio o Natan, em 2005. Foi uma festa na igreja, e uma festa para nós também. Quando o Natan fez 2 anos, o irmão dele nasceu. Exatamente. E aí, depois de 5 anos, nós decidimos, nós não vamos ter mais, não, tá bom, tá tudo bem, tudo jóia. E aí ela marcou a cirurgia, só que antes disso, um óvulo tardio, Deus mandou, veio o Eli. E aí, dizendo, agora fecha a fábrica, tá bom.
Um é pouco, 2 é bom e 3 é bom demais, mas está jóia. Então eu tenho, lá a gente brinca lá em casa que é o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. O Eli é o surfista. Então está aí, então essa é a nossa família. E a minha esposa manda lembranças e um abraço muito forte aos amados irmãos dessa igreja. Também trazemos a saudação da Igreja Batista do Estoril e nos alegramos de estar com os irmãos nessa data tão especial. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E eu vou falar justamente sobre senhorio. 2 senhores e 2 reinos. O texto que nós vamos meditar é basicamente o texto de Mateus 6, 19 a 24. Mas eu creio firmemente que o texto central do Sermão da Montanha é o conhecidíssimo Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu creio que esse é o versículo do qual o Sermão da Montanha gira em torno. Tudo que Jesus fala em Mateus 5, 6 e 7 gira em torno desse versículo: o reino de Deus e a sua justiça. Mas hoje eu quero meditar num desses aspectos do reino de Deus e da sua justiça, que é a questão dos 2 senhores e 2 reinos. E o versículo central da minha reflexão será exatamente o verso 24. Nós vamos meditar e refletir de 19 a 24, mas nós vamos chegar no ápice no verso 24. Ninguém pode servir 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, nós precisamos entender, e eu vi o pastor falando de discipulado, cada crente um discípulo, cada crente um que vai discipular o outro. Quando nós entendemos o reino de Deus e a sua justiça, chegamos a uma conclusão simples, que para aqueles que seguem a Cristo, nada se interpõe entre o discípulo e Cristo, nem a lei, nem a piedade, nem o mundo. O verdadeiro discípulo só vê a Cristo, ele tem uma visão unidirecional. Para ele, o mais importante é olhar para Cristo, se fixar unicamente nele. E eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta. Alguns versículos vão aparecer aqui, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, porque nós vamos refletir nele. Mas eu quero que você tenha em mente isso. Toda pessoa que segue a Cristo só olha a Cristo. Toda pessoa que um dia entregou sua vida a Jesus só tem um alvo: Jesus Cristo. Ele não olha para as pessoas, ele não olha para os métodos, ele não olha para os formatos, ele não olha para os erros, ele só tem um olhar: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu alvo, seu modelo, sua vida, seu objetivo, sua luz, seu desejo. Como disse Paulo em Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Essa é a direção da vida cristã: agradar e viver única e exclusivamente para o seu Senhor. Mas em geral não é isso que nós vemos na maioria dos cristãos. Geralmente vemos os cristãos buscando um outro reino e um outro Senhor. O mais triste é que o cristianismo contemporâneo, que nós poderíamos muito bem chamar de cristandade, tem andado longe desse caminho de Jesus. O que vemos hoje é um apelo ao consumismo, uma espiritualização do consumo com as bênçãos de Deus. O que vemos hoje é um triste relato da igreja pós-moderna. Poderíamos dizer que a igreja que vive hoje, eu não falo dessa igreja, mas da igreja cristã, principalmente entre nós no Brasil, é a igreja de Laodiceia.
tu és rica, mas, na verdade, és pobre. Quisera eu que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos. Vivemos debaixo de uma sociedade consumista, e ontem, quando eu preguei, falei sobre o mundo que cerca a igreja. A igreja de Tupã está cercada por um modelo, por uma visão, em que as pessoas não são o valor último, em todas as dimensões. Desde o plano de saúde que você faz, e aí você assina o contrato, mas tem as letras miúdas, microscópicas. Quando você precisa usar o plano de saúde, ele fala assim, você leu as letras? E aí você está preso, porque, na verdade, o importante não é a pessoa, as pessoas não são o valor último. A ciência já não busca aperfeiçoar e melhorar a vida das pessoas. Veja, por exemplo, que as grandes empresas de remédios, elas não estão preocupadas em achar a cura de certas doenças. Apenas remédios que atenuam os problemas. Já imaginou se descobrisse que a água poderia ser um combustível, que você poderia abastecer o seu carro com água, ter um motor de água? O que é que aconteceria com as petrolíferas? E o pré-sal? Ia para a cuscuia. Por quê? Porque as pessoas não são o valor último. O mundo hoje não se preocupa com as pessoas. Nós vivemos hoje sob o signo da eficácia, do lucro e da quantificação, de modo que as pessoas vivem o tempo todo pressionadas a serem o que não são, a viverem num modelo que não é o modelo de Deus. Estão presas a coisas, a regras, a títulos, a marcas. Como disse um pensador austríaco, Karl Kraus, ele falando sobre a tecnologia do nosso mundo, ele diz, as máquinas estão se tornando cada vez mais complicadas e os cérebros cada vez mais primitivos. E isso vai afetando nossos relacionamentos. E o pior é que tem gente dentro de casa que chama o outro para jantar pelo Facebook. Vem jantar aqui. Já está na mesa. Queridos. Isso se torna um problema quando ele entra na questão da igreja. Entra na dimensão da vida religiosa. Hoje nós podemos dizer que existe uma intimização da fé. Essa intimização da fé produz a diminuição da ética, tanto do aspecto moral quanto do aspecto social. Porque agora a religião se tornou apenas uma matéria de sentimentos. Muitas pessoas querem vir à igreja porque querem sentir algo. Elas não estão preocupadas se a doutrina é certa, se o que esta igreja crê é verdade. Ela não está preocupada se aqui vai encontrar um ambiente onde a vida moral e ética dela vai crescer. Muitas pessoas procuram a igreja porque elas querem sentir um arrepio. Não quero saber se o que prega aqui é verdade ou não, se a doutrina é certa ou não. O que eu quero é sentir um arrepio, é sentir uma sensação. E é muito complicado isso, queridos. Muito complicado. Porque hoje nós vivemos num mundo, e a igreja está inserida nisso, numa dimensão supersticiosa. O mais interessante é que nós vivemos um tempo tecnológico, mas essa tecnologia não baniu essa superstição. Então você vai ver, e quem é universitário pode de repente ver isso, um professor universitário, um doutorado, e dar aula com um cristal, com algum símbolo esotérico, crendo em gnomos, numerologia, etc. Só que isso não é só lá fora, isso também é aqui dentro. Porque tem muitas pessoas que ainda creem que o pastor
É o anjo da igreja, no sentido de ser o suprassumo da fé. O policarismático, o homem que detém todos os dons espirituais ao mesmo tempo, aquele que bate o escanteio e cabeceia. Ainda tem pessoas que imaginam o pastor como alguém que não dorme, não come, que não tem família, e que está 24 horas ligado para satisfazer o povo. Queridos, nós temos que entender que esta visão do mundo, que muitas vezes afeta a igreja, é uma visão danosa para a fé cristã. Nós vemos uma contestação veemente, porque a fé cristã, ela tem por base ser uma cosmovisão, e o nosso tempo rejeita essa ideia. Eu falei isso ontem. Nós vivemos isso hoje, um mundo contestando a igreja, contestando a fé cristã. E se você de fato deseja ser um crente em Jesus, que viva o Evangelho, que seja um discípulo e um discipulador, que seja alguém que ande segundo os caminhos de Cristo e que faz dessa igreja a diferença nesse tempo, saiba, você vai encontrar uma forte oposição do mundo. Mas por outro lado, nós vemos esse avanço desse paganismo, que muitas vezes vai arrastando a igreja, arrastando os crentes. E às vezes a gente pensa que as pessoas dessas igrejas, que às vezes não são nem bíblicas, com ideias totalmente erradas, muitas vezes a gente pensa que elas estão certas. Lá na igreja, muitas vezes eu falo que a gente tem que ter cuidado com aquelas pessoas que relacionam a sua vida com Deus a uma visão pragmática. Uma visão que diz assim: Deus é bom porque dá coisas boas. Deus é bom porque eu tenho um carro. Deus é bom porque eu tenho isso ou aquilo. Cuidado com essa visão, porque essa visão não é certa. Hoje eu vi um dos irmãos que foi se batizar dizendo: meu versículo predileto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E ele falar de que Deus mostrou o propósito de sua vida. E olha que coisa interessante, a Bíblia não diz que todas as coisas são boas, mas que todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que nem sempre vai acontecer coisa boa na nossa vida. Nem sempre vamos vencer, nem sempre vamos estar andando nas campinas verdejantes. Às vezes vamos passar pelo vale da sombra da morte, o vale de lágrimas. Seguir a Cristo é seguir com a cruz. É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. E toda essa visão do Evangelho é o contrário do que o mundo prega. Por isso nós não podemos ter essa visão pragmática, utilitarista de Deus. Por isso, queridos, Paulo vai dizer em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Eu falei isso ontem, vou falar novamente hoje. Igreja Batista de Tupã, servos do Senhor, nós não podemos nos amoldar ao padrão do mundo, porque todos os dias, vamos ser colocados diante de dois senhores, dois reinos, dois caminhos, e você precisa decidir qual reino, qual caminho você vai seguir, qual senhor você vai seguir, porque não podeis servir a dois senhores. O grande dilema é Deus ou Mamon. E se você está com a Bíblia aberta, eu quero pensar em 4 coisas desse grande dilema entre Deus e Mamon, em Mateus 6, de 19 a 24. Eu quero pensar com você e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para entendermos
4 lições importantes que Jesus nos mostra sobre essa temática. A primeira lição que podemos ver aqui é o seguinte: invista no lugar certo. Os versos 19 e 20, Jesus diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Investimento tem a ver com a aplicação de recursos, visando o ganho ou o aumento da capacidade produtiva. Mas essa é uma definição econômica. Como vivemos numa sociedade capitalista, consumista, nós tendemos a pensar que investimento é apenas na área econômica. Entretanto, amados, como filhos do reino e servos do Senhor, sabemos que investir não é apenas de uma área econômica. Há outros tipos de investimentos que todos nós fazemos. Por exemplo, há o investimento emocional. Isso se aplica aos relacionamentos da nossa vida. Os nossos sentimentos em relacionamentos, saudáveis ou não. Por exemplo, eu já vi pessoas investirem tempo e sentimentos em relacionamentos que não vão trazer nenhum retorno. Pessoas que sofrem por outros que nunca as valorizaram. Isso é um péssimo investimento. Moças que ficam investindo em rapazes que não têm futuro nenhum. Ah, porque eu amo, pastor. Não, você está apaixonada, filho. Você é apaixonado por um cara feio desse que dói e que não vai trazer futuro nenhum para a sua vida, isso não é amor, isso é suicídio. O pai diz, olha, não namora, minha filha. A mãe diz, filha, esse rapaz não é para você. Os amigos falam, rapaz, esse cara é um tranqueira. Mas eu amo e vou levá-lo para Jesus. E quantas moças eu já vi, andando por esse caminho, perdendo e estragando sua vida, porque fizeram um péssimo investimento emocional. Rapazes também não fogem à regra. E muitos moços, até da igreja, que quando não tinham uma namorada, estavam servindo, trabalhando. Jesus é o centro da minha vida, glória a Deus. Aí começa, vou orar por namoro, né? Ninguém é de fé. Aí cai no canto da sereia, deixa de servir, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. Muitas vezes até se desvia da igreja. Isso não é bênção, é maldição. Um péssimo investimento. Há o investimento familiar. Ou seja, quando aplicamos em nossa casa aquilo que realmente importa. Tem pessoas que estão investindo dinheiro e muito dinheiro dentro de casa. Mas isso não significa dizer que sua casa será uma bênção. Muitos crentes investem dinheiro e muitas outras coisas materiais, mas não investem em oração, Bíblia, amor, consideração, respeito, empatia, carinho, perdão. Essas coisas produzem uma tremenda diferença no lar. Pais sendo guiados pela vontade de Deus. Pais que se tornam exemplos para os seus filhos. Maridos que deixam de lado o machismo tosco, tacanho. Homem não lava prato. Eu chego em casa, jogo meu sapato no lado e vou assistir minha TV. Isso é machismo. Machismo é pecado. Maridos, Deus disse, e Deus diz, na sua palavra, que os maridos têm que amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para apresentá-la santa, pura,
sem mancha, sem ruga. Como diria um professor meu de exegese, se levássemos isso a sério, não deixaríamos as nossas esposas tocarem num prato sequer. As irmãs vibram com isso. As irmãs vibram com isso. Irmãs, mas não festejem muito, não. Porque tem algumas irmãs que são piores do que aquela goteira de Provérbios. São irmãs mais ou menos com a síndrome de Eva. Sabe qual é a síndrome de Eva? Ela começou a falar demais e a serpente foi jogando corda e ela foi se enforcando. O marido diz uma coisa, ela vai dizer, não vai ser assim não. Na frente dos filhos. Enquanto Deus deu ao homem a liderança, ser cabeça da família, o líder da família, as esposas são chamadas a serem auxiliadoras fiéis dos seus maridos. A gente fala isso na igreja e tem irmãs que falam assim, mas essa é uma visão do passado. Pode ser uma visão do passado, minha irmã, mas feminismo é pecado e eu prefiro ficar com a visão antiga de Deus, que dá certo, do que a visão moderna de família. Maridos que não oram, esposas insubmissas, vão gerar filhos rebeldes. E aqui, filhos, uma palavra. Invistam na sua família também, respeitando e honrando seus pais. Porque nunca vi um jovem ser abençoado e ser rebelde dentro de sua casa. Nunca. Temos que investir em nossa família. Mas mais do que dinheiro, temos que investir a palavra de Deus. Pais sendo guiados pela vontade de Deus e sendo exemplos para os seus filhos. Filhos ensinados na palavra, sendo a alegria profunda de seus pais. Uma família que investe na existência dela, seguindo a Cristo e se tornando um oásis nesse deserto que está o nosso mundo. Há um investimento espiritual, amados. E esse é o mais importante da nossa vida. O foco de Jesus estava aqui, porque sem esse investimento não é possível corrigir os erros das outras áreas da nossa vida. Podemos dizer até que Jesus fez um manifesto contra o materialismo. Porque o investimento é espiritual. O maior investimento da tua vida é espiritual. Eu nunca vi um velório sair com um caminhão de mudança. Nunca. E saiba você de uma coisa. Você pode construir a melhor casa, ter o melhor carro e ganhar o dinheiro que quiser. Quando for enterrado, sua roupa no caixão vai virar pó, seu corpo vai virar pó, e tudo que você tem será repartido na justiça. Que beleza. Certa vez um jovem chegou para Jesus e disse, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus foi lá e disse, tem os mandamentos. Aí o jovem disse, mas eu já faço isso, já tenho os mandamentos em minha vida. E ele com certeza era alguém religioso, era alguém respeitador, alguém sincero em suas ações. Mas nem sempre estas coisas são importantes. E aí Jesus diz a ele o seguinte, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Em outras palavras, jovem, você precisa fazer o investimento correto. Alguém poderia acusar Jesus de atrapalhar aquele jovem. Alguém poderia ter dito, mas Jesus atrapalhou esse rapaz. Quem sabe alguns aqui pensem assim. Como é que Jesus queria que aquele jovem fosse perfeito, se ninguém pode ser? A questão certa, queridos, é a seguinte, aquele jovem estava disposto a fazer o investimento certo? Aprendamos isso. Nem sempre o investimento certo é o investimento mais seguro.
Jesus não disse que a vida eterna precisava de pagamento. Jesus não disse que Deus precisava daquilo. Jesus não estava vendendo indulgência. O foco aqui era o seguinte: onde estava a confiança daquele jovem? E a própria Bíblia diz: ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Ficou provado que os mandamentos que ele dizia obedecer nada mais eram do que uma demonstração de uma religiosidade vazia. A confiança dele estava nos bens que possuía, não em Deus. O reino de Deus, meus amados irmãos, é o melhor investimento que podemos fazer. Investir nos tesouros celestiais. Não é vendermos tudo o que temos e trazermos para a igreja. Isso pode até ser feito como uma ideia de orgulho próprio, como moeda de troca, só para mostrar para os outros e dizer assim: está vendo o que eu fiz? Aplausos para mim. Isso não quer dizer nada. Porque tem gente que pensa que se der uma bicicleta para Deus, vai ganhar uma Ninja, aquela moto poderosa. Que se derem um salário do mês, Deus vai abençoar com a Mega Sena. E olha que tem crente que joga na Mega Sena. E aí ainda fala assim: depois eu dou o dízimo. A gente até ri dessas coisas, mas a gente sabe o que acontece. Jesus está fazendo um contraste entre os tesouros da terra e os tesouros do céu. E para compreendermos melhor, nós temos que fazer algumas perguntas. Será que eu já nasci com algum tesouro? Será que eu vou levar alguma coisa daqui? Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 5, 10 a 12. Isso aqui tinha que estar assim, na porta da geladeira, na porta de casa, antes da gente sair, tinha que estar escrito: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Se os investidores do mercado internacional tivessem esse texto da Bíblia, talvez pensassem um pouco mais antes de gerarem aquela quebradeira financeira que aconteceu alguns anos atrás. Outro conselho bíblico para você, meu irmão. Provérbios 23, 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O problema não é trabalhar e ganhar dinheiro. O problema é a ganância. E tem crente ganancioso também, que até muitas vezes deixa de vir no culto de quinta-feira de oração para trabalhar e fazer hora extra em casa. Porque pensa que vai ficar mais rico só porque vai trabalhar um pouco mais. Trabalho é uma bênção, pois o trabalhador é digno do seu sustento, diz a palavra. Então Jesus está dizendo o seguinte: o verdadeiro investimento espiritual consiste em priorizar a vontade de Deus, porque a maior riqueza que temos, queridos, é conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, eu amo a carta aos Filipenses, carta da alegria. E Paulo, em Filipenses 3, faz um tipo de currículo de sua vida. Sou israelita, sou fariseu, sei muita coisa. Ele faz um currículo da vida. Aí ele chega no capítulo 3, de 7 a 9, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo: para mim a maior riqueza é Cristo, o meu maior lucro é Cristo, conhecer a Cristo, viver para Cristo, morrer para Cristo, Ele é tudo em minha vida. Está
Está vendo? Visão unidirecional. Só Cristo. Segunda coisa que Jesus nos ensina em Mateus 6. Tenha a visão correta. Nós temos que fazer o investimento certo, mas também precisamos ter a visão correta. Mateus 6, 22 e 23, o Senhor diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Queridos, o verdadeiro discípulo só vê a Cristo, mais ninguém. Ele não se entrega à reflexão bíblica para achar defeito nos outros. Não, ele reflete a Bíblia porque ele quer ser como Cristo. O seu olho é unidirecional. Ele se fixa na luz de Jesus, onde não há ambiguidade, onde não há escuridão. E assim como o pé e a mão não recebem luz de outra parte senão do olho, e assim como o pé tropeça e a mão erra quando o olho enfraquece, assim o corpo também está na escuridão quando se apaga a luz dos olhos. E o cristão, quando ele permanece na luz, quando ele olha unicamente para Cristo, a sua vida acerta. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, então ele erra. O cristão, ele fica orientado unicamente por Cristo. E se ele olhar qualquer outra coisa, ele será ludibriado. Se o coração dele se prender à ilusão do mundo, e a criatura ao invés do Criador, ele vai se perder. A grande questão aqui, queridos, é a seguinte: são os bens do mundo que querem desviar o coração do cristão de Jesus? Para onde está orientado o coração do cristão? Será que o coração dos irmãos está orientado para as riquezas deste mundo ou para Cristo? A luz do corpo são os olhos, e a luz do cristão é o coração. Se os olhos estão fracos, então como deve estar em trevas esse coração? Caso o coração esteja em trevas, Jesus diz: que tremendas trevas são. O coração se cobre de trevas quando se apega aos bens deste mundo. E assim como a luz não penetra no corpo, sendo mau o olho, assim também a palavra de Jesus não penetra no coração endurecido. Este coração é aquele que Jesus menciona na parábola do semeador, quando ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A unidirecionalidade do olho, do coração, corresponde àquela ação que se mostra e que nada mais é importante a não ser a palavra de Deus, o chamado de Cristo e a comunhão plena com Ele. A pergunta fundamental aqui é a seguinte: como poderá o discípulo de Cristo usar os bens deste mundo com simplicidade unidirecional? Como? O apóstolo Paulo vai nos fazer uma advertência. Em 1 Timóteo 6, ele diz assim: aos que querem ficar ricos, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Mas logo depois, Paulo vai fazer uma outra afirmação. Ele vai dizer o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação,
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Está vendo, amados irmãos? A palavra de Deus nos diz: olha, você está lutando para ser rico? Tome cuidado. Porque muitos já caíram nessa armadilha e perderam-se na fé. Agora, se você já é rico, e Deus tem abençoado o seu trabalho, muito bem. Seja próspero em sua bondade e não confie na sua riqueza. Quando eu olho esses textos da palavra de Deus, nós podemos perceber que a verdadeira prosperidade consiste em ter a capacidade de compartilhar mais. Se o seu trabalho está sendo abençoado e Deus está abençoando o fruto de suas mãos, saiba que tudo vem dele. E glorifique a Deus e trabalhe para a glória dele. Mas saiba de uma coisa: não confie na riqueza. Se Deus te dá mais, entenda, prosperidade verdadeira é aquela que é capaz de compartilhar mais. Deus é um Deus próspero. Mas a prosperidade do ponto de vista de Deus é aquela que eu posso dar mais, porque coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Prosperidade na Bíblia tem a ver com desprendimento, generosidade, bondade e fidelidade. Isso me faz lembrar de um irmão que é pastor, um grande amigo. Mas antes dele ser pastor, ele era empresário. E Jesus o salvou, transformou seu coração, e na sua caminhada cristã, Deus o chamou para o ministério. E ele trabalhava numa igreja como seminarista, e ele disse: eu tinha 2 carros. O carro que era uma bênção que Deus tinha me dado, e o carro do trabalho ministerial. Era aquele carrozinho assim, básico. Então, quando ele ia na congregação, ele ia com o básico. Quando ele trabalhava durante a semana, ele trabalhava com a bênção. Quer dizer, Deus me deu uma bênção, um carrão. Só que um determinado fim de semana, o carro ministerial quebrou. E ele teve que ir com uma bênção para a congregação. Só que naquele dia estava chovendo. E ele tinha que passar numa estrada de terra para buscar uns irmãos. E ele disse que abriu a porta do carro e aqueles irmãos com guarda-chuva e aqueles pés cheios de lama entrando naquele carro abençoado. Ele dizia: não, Jesus, meu carro está sujo. E ele dirigindo o carro assim, com o coração pesado, porque os irmãos todos molhados, encharcando os bancos do carro, os pés cheios de lama. E ali dirigindo o carro, indo para a congregação, Jesus falou com ele e disse: ué, mas você não disse que esse carro é uma bênção? Você não fala para todo mundo que esse carro é uma bênção? E que bênção é essa que não pode aguentar lama? E ele disse que daquele dia em diante, ele nunca mais fez distinção entre um carro e outro. Minha casa é uma bênção. Reformei toda. Tem pequeno grupo lá? Não. Ninguém pode mexer nos meus cristais lá em casa. Pequeno grupo, de repente vai um irmãozinho, leva a criança, toca nas coisas. Não quero bagunça na minha casa. Que bênção de casa é essa? Que ninguém pode entrar e tocar na cristaleira. A casa é uma bênção, mas para mim, queridos, quem é de Jesus não tem mais bênção para mim. Tudo que é meu é de Jesus. E tudo que é de Jesus tem que ser bênção para o outro. Meu carro é uma bênção. Então, se tem um irmãozinho que mora longe, ele vai comigo. Você mora perto da minha casa, você vai comigo. Eu vou te buscar e vou te trazer. Porque o carro não é meu, é de Jesus. A casa não é minha, é de Jesus. O sofá não é meu, é de Jesus. A roupa que tenho não é minha, é de Jesus. Tudo é de Jesus. Prosperidade tem a ver com desprendimento, generosidade, bondade e fidelidade. Tem irmãs que têm 30 pares de sapato dentro do guarda-roupa e olha no domingo de tarde e fala assim: eu não sei com que sapato eu vou.
Pega metade e doa. Eu não sei com que roupa vou hoje na igreja. Pega metade do teu guarda-roupa e doa. A gente ri, irmãos, mas é verdade. Irmãos mais simples da igreja. Quantas vezes eu não pego algumas camisas lá minhas? Tem um irmão que é bem grande, assim, eu vou lá e dobro, a Shirley vai, lava, manda passar, dobra bonitinho. Eu chamo ele lá em casa, senta aí, vamos tomar um café. Eu digo assim, olha, esse aqui eu dou para você, mas arrumadinho, limpinho, bonitinho, para você. Sabe o que Deus faz? Deus dá mais, para repartir mais. Por isso nossa visão tem que mudar. Os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos não veem o reino de Deus em primeiro lugar, como é que desejamos ser abençoados por Deus? Terceira lição que Jesus nos ensina: sirva o verdadeiro Senhor. Mateus 6:24. Eu gostaria que os irmãos lessem, por favor. Se a gente puder ler nessa tradução, Mateus 6:24, todos juntos a uma só voz, por favor. Ninguém Amados, escutem o que eu vou dizer agora com muita atenção. Todos nós, ninguém está isento aqui, todos nós servimos a alguém. Todos nós servimos a alguém, ou a alguma coisa. Há aqueles que servem seus próprios desejos, servem aos seus próprios sentimentos. Há aqueles que falam assim, eu sigo o meu coração. Quem é o Senhor dele? O coração dele. Há outros que servem certas pessoas, não porque elas sejam pessoas desprendidas, mas porque elegeram essas pessoas como seus deuses pessoais. Há pessoas que falam assim, se essa pessoa morrer, eu morro. E saiba que pode morrer mesmo. Porque ela colocou naquela pessoa o sentido único de sua vida. Há aqueles que servem seus carros. Não vai na escola bíblica, não. Não, hoje eu vou lavar o carro, hoje aqui, né? Fica lá. Em vez de vir para a casa de Deus, para ter comunhão, não, ele fica lavando o carro, aspirando o carro, polindo o carro, e depois ele faz assim para o carro. Serve o carro, serve sua casa, serve suas posições sociais. Ah, mas se eu me tornar cristão, crente, batista, o que é que as pessoas vão dizer de mim em Tupã? Eu tenho uma posição social. Você vai morrer e a sua posição social vai com você. Para o ralo. Não serve de nada. No máximo você vai virar nome de rua. Alguém na Câmara dos Deputados, dos vereadores, vai dizer assim, proponho que o nome seja da rua, seja fulano de tal. Que é isso? Posição social. Aqui está fulano, doutor fulano. Doutor fulano? Na sua certidão de nascimento está doutor fulano. Ele serve o título. Serve os seus bens. E tem gente que adora a si mesmo. Eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Ele leva a sério a música dos Titãs. Entretanto, Jesus diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. O problema não é ter um alvo. O problema é alcançar o alvo quando se tem uma visão dupla. Não há como amar dois senhores ao mesmo tempo, porque você será fiel a um ou ao outro. Não dá para ser fiel aos dois. Esta fidelidade inclui uma expressão de amor ou de ódio da parte de quem serve. E é interessante que o vocábulo original no grego, douloeo, significa servir como escravo, indicando fidelidade total, sem reservas.
Então o servo não tinha vida própria, mas ele deveria fazer tudo conforme a vontade do seu senhor. Então fica claro que este tipo de serviço não pode ser prestado a dois senhores. Muitos ficam nesse pêndulo. Alguns pensam assim: hoje é domingo, então eu vou na igreja, mas só à noite. De manhã eu preciso dormir. É o único dia que eu posso dormir até mais tarde. Depois eu vou para o churrasco, vou me divertir, depois troco de roupa, assisto o culto, vou orar, vou pedir a Deus que me ajude durante a semana, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Esse tipo de pensamento reflete alguém que está totalmente desconectado com o Senhor. Por quê? Porque ele vê o culto de domingo como uma programação religiosa que consta na sua agenda. Mas as pessoas hoje não possuem mais tempo como antes. De repente alguém pode argumentar assim: pastor, a impressão que tenho é de que os dias estão menores, o tempo está encolhendo. Não, o tempo não é que está encolhendo. A verdade, queridos, é que nós continuamos com as mesmas 24 horas do dia. Sabe qual é o problema? Nós estamos enchendo nossas agendas, estamos limitando nossa capacidade de fazer mais para Deus, porque nós queremos mais para nós. Sejamos sinceros, que se quiséssemos, dormiríamos mais cedo, mas nós não queremos isso. Tem gente que quer sair de casa às 9 da noite, quando poderia estar chegando 9 da noite, ou 10, ou 11 no máximo. Aí tem gente que quer sair às 9, ficar até às 3 da manhã conversando, até muitas vezes coisa que não presta. Aí chega para dormir dizendo para Deus: ó Senhor, Tu és misericordioso e por isso eu posso pedir Tua misericórdia. Eu não vou conseguir acordar amanhã. Além de fajuta essa oração, ela revela um problema sério, a visão está dupla. Aí chega no domingo à noite, arrumado, como um crente, falando a língua de um crente. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Ele lá fora fala vindo, tudo bem. Entra na igreja, a paz do Senhor. Parece que entra na igreja, entra uma voz poderosa para dizer: a paz do Senhor. Aí canta, ora, chora, clama: eu amo o Senhor, fazer a Tua vontade. Mentira! Mentira! Está mentindo diante de Deus, de forma deslavada. Você não ama o Senhor. Você não é servo de Deus. Sua visão está dupla. Você quer servir dois senhores. Isso não vai dar certo. Precisamos decidir a quem vamos servir e ao reino que pertencemos. Jesus declarou: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras traduções dizem: nós não podemos servir a Deus ou as riquezas, ou Deus e Mamon. Jesus não proíbe o uso dos bens. Ele foi humano, ele comia, ele bebia com os discípulos. Ele santificou o uso dos bens do mundo. E o cristão também pode receber com gratidão os bens que se consomem, entendendo para que essas coisas servem para o sustento de sua vida. E é para isso que servem os bens, amados. É para usarmos, não para ficar amontoando. Assim como Israel no deserto recebia diariamente da mão de Deus o maná, nós não precisamos nos preocupar com a comida e com a bebida. Assim como o maná se deteriorava quando era guardado de um dia para o outro, o cristão tem que entender que todos os dias Deus tem um maná para nós. Se você juntar como posse definitiva aquilo que Deus lhe dá, sabe o que vai acontecer? Essa bênção de Deus vai se corromper e vai corromper a si mesmo. O coração vai se apegar a um tesouro amontoado. Os bens acumulados interpõem-se entre mim e Deus. Onde está o meu tesouro? Ali está a minha confiança, minha segurança, meu consolo. E invariavelmente, meu Deus
tesouro é idolatria. Não é assim que diz Paulo? Paulo chama isso de ganância. Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Lembre-se, querido, quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus não ensinou você a orar assim: o pão nosso desse mês dá-nos agora. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Saiba que quando confiamos em Deus, Ele nos dá o necessário para viver hoje. E amanhã, quando abrirmos a nossa tenda, o maná está lá para recolhermos e sermos abençoados por Deus. Onde traçar o limite entre os bens adquiridos, destinados para o uso diário, e o tesouro que não devo possuir? Se nós invertermos a frase, já temos a resposta. No que se apega ao nosso coração, isso é o nosso tesouro. Pode ser um tesouro insignificante, não importa o tamanho, o que importa é o coração. Tudo o que nos impede de amar a Deus acima de todas as coisas, tudo que se interpõe entre nós e a obediência a Jesus, eis o tesouro que se prende em nosso coração. Como o coração do ser humano necessita um tesouro a se prender, Jesus proporciona um tesouro. Não é um tesouro na terra que vai se deteriorar, mas um tesouro no céu que permanece. Os tesouros no céu que Jesus fala aqui não são tesouros de ouro, de prata, de cristais, de riquezas infindáveis, mas o tesouro maior que é acumulado nos céus é a própria comunhão com Cristo para todo sempre. Porque quando o crente tem a sua visão unidirecional a Cristo, ele sabe o seguinte: minha maior riqueza, ninguém pode roubar, é Cristo meu Senhor. Eu já sou feliz com Ele aqui, e quando fechar os meus olhos, serei ainda muito mais feliz, porque receberei dEle a coroa da vida, que é Ele mesmo. Queremos concluir, queridos, dizendo o seguinte: Deus e o mundo, Deus e as riquezas são opostos entre si, porque o mundo e os bens visam conquistar o coração e se revelam em essência somente após terem conquistado o seu objetivo, o coração do ser humano. Sem o nosso coração, os bens e o mundo não são nada. Os bens e o mundo se alimentam do nosso coração, e nisso são opostos a Deus. Podemos dar ao coração apenas um amor total. Só podemos entregar-nos a um Senhor apenas. O que se opõe a esse amor fica sujeito ao ódio, de acordo com a palavra de Jesus. Para Jesus só há dois sentimentos em relação a Deus: amor ou ódio. Se não amamos a Deus, certamente odiamos a Deus. Não há meio termo. Deus é Deus de tal maneira, e justamente nisso Ele é Deus, que Ele pode ser amado ou odiado, inclusive pelos crentes. E existe somente essa alternativa: amamos a Deus ou os bens do mundo. E isso independe de nossa vontade ou de nossa ação consciente. É certo que nós não queremos isso, nem teremos consciência do que fazemos, pois justamente acontece o que não queremos, pois nosso desejo é servir aos dois senhores. Nós queremos amar a Deus e os bens. Jamais vamos admitir que odiamos a Deus. Amamos a Deus de nosso modo, amando a Deus e também os bens deste mundo. Só que, queridos, se amamos a Deus, temos que odiar as coisas desse mundo. Se você quer amar a Deus e as coisas desse mundo, o seu olho já não é unidirecional, o seu coração já não tem comunhão com Jesus. Querendo ou não, será assim. Não podemos servir a dois senhores.
Se quisermos ser de fato cristãos autênticos, se essa igreja quer ser de fato uma agência do reino de Deus nesse mundo, nesta cidade, fazendo diferença, a Igreja Batista de Tupã precisa decidir hoje a quem vai servir. Os bens, a posição, o conforto pessoal ou a Deus? Quem você vai escolher? O Senhor ou Mamon? Não tem como ficar no meio termo, não tem jeitinho brasileiro, não tem como ficar em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, Jesus só vai dizer uma coisa para você: vomitar-te-ei da minha boca. Mas se você amar Jesus acima de todas as coisas, se essa igreja amar a Jesus acima de todas as coisas, se o propósito maior de cada crente, do menor ao maior, do mais novo ao mais ancião, se cada um amar a Jesus sobre todas as coisas, acima de suas preferências, acima do seu desejo, acima de seu conforto, acima de seus objetivos pessoais, o reino de Deus será implantado entre vocês de tal modo, e Jesus será a riqueza maior de sua vida, de tal maneira que você não sentirá falta de coisa alguma. Não podeis servir a dois senhores. Hoje é dia de decisão. Que com 76 anos, a igreja agora não pode mais ficar olhando para trás, ela tem que olhar para frente. Mas para olhar para frente, de modo certo, tendo a visão correta, ela precisa continuar fixando o seu olhar somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de orar com os irmãos um instante. Por favor, feche os seus olhos. Você é membro desta igreja, então faça uma análise pessoal, como servo de Jesus, como crente do corpo de Cristo. A quem você está servindo? Quem é o Senhor de sua vida? Sua visão é unidirecional? Não olhe para mim, não olhe para ninguém, converse com Jesus, é você e Jesus agora. É você e Jesus agora, conversa com o Senhor. Não tem como servir dois senhores. Não dá para ficar com dois pés em duas gangorras, em dois barcos. Ou é sim ou não. Ou é amor ou ódio. Ou é tudo ou nada. Se você é um crente dessa igreja e ama essa igreja e ama o reino de Deus e ama Jesus, diga para o Senhor que você, a partir de hoje, renova seu compromisso com Ele para olhar num único lugar, de servir o único Senhor, de amar o único Deus, que vale a pena ser amado. Mas se existe alguém entre nós nessa noite que não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho, mas ouviu essa palavra, e Deus está tocando o coração dizendo: olha, você está servindo dois senhores, e não tem como receber a minha bênção desse modo. Ou você se rende, ou você se entrega, ou continuará míope. Talvez hoje você precise confessar seus pecados e dizer: eu tenho vivido para mim mesmo, para o meu conforto, para a minha glória, para os meus desejos, mas hoje quero viver debaixo de outro senhorio, de outro poder, o poder de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus.
pois só Ele pode dar a vida eterna. De cabeças baixas, converse com o Senhor. E se você sente o toque de Jesus, se você nunca entregou sua vida a Cristo, mas você sente o toque de Jesus agora, aí no seu lugar, peça perdão dos seus pecados e diga: Senhor, vem morar em meu coração, vem transformar minha vida. Eu quero viver debaixo do senhorio de Cristo. Senhor Deus, Tu estás aqui entre nós para receber o louvor, a honra e a glória. Perdoa-nos quando o nosso olhar se desviou do Senhor. Perdoa-nos quando deixamos de olhar para Cristo e passamos a olhar para nós mesmos e para as coisas deste mundo. Perdoa-nos quando nossa visão ficou dupla e achamos que estávamos certos quando estávamos errados. Perdoa-nos quando trocamos a comunhão contigo por outras coisas. Suplicamos a tua imensa graça, para que possamos ter em Jesus o maior e único tesouro da vida. Possamos ver os bens deste mundo para serem usados, compartilhados, repartidos e que tragam a tua glória. Abençoa o teu povo, tua igreja, neste lugar. Que os teus servos tenham uma visão única em Jesus. Que esta igreja, formada pelos seus membros, cada um deles olhe para Cristo. Abençoa teu servo, pastor Silas, pastor Zeca, pastor Renato, a liderança. Que todos estejam olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, para que o reino de Deus seja implantado de forma verdadeira e real nas nossas vidas, nesta igreja, nossas casas e nossa vizinhança, nesta cidade, até os confins da terra, até que o Senhor venha. Se alguém entre nós nessa noite luta entre Deus e Mamon, se o Senhor tem alguém para salvar hoje, salva por teu Espírito, quebrantando o coração e trazendo cativo toda a mente a Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que a cada dia o amor de Deus esteja sobre a sua igreja, e que a cada dia mais e mais a graça de Cristo transborde em sua igreja, e a cada dia a presença do Espírito Santo promova a comunhão no seu povo, nos conduzindo às vitórias, nos levando, Senhor, à sua presença em todo momento, em todo dia, em cada instante. A todos nós, uma semana abençoada na presença de nosso Senhor. Amém. Uma boa semana, meus irmãos, e até o próximo domingo.